Adonai roi lo echsar binot dasher bitzani Adonai roi lo echsar. Amados, eu quero falar nessa noite sobre missão, submissão e insubmissão. Amém? Ó, não fica preocupado que eu não vou terminar mal isso daqui, amém? Não vai terminar mal com os insubmissos, calma. Você precisa tentar entender melhor o que é ser insubmisso, amém? E que isso tem cura, tudo bem, amados? Mas é claro que a principal coisa que eu quero tratar é sobre missão. O que é curioso é que no Antigo Testamento, a palavra, amém, que é traduzida como missão em português, o que conhecemos, o que entendemos como missão, é a palavra dabar, ou davar, de onde vem o nome, por exemplo, Débora, de onde vem a palavra deserto, amém, a palavra davar quer dizer falar. Qual que é o sentido de uma missão que é dada, é reconhecida na Bíblia através dessa palavra? Amém? Quando Deus fala com alguém a respeito do propósito que Ele tem para com uma vida, esta palavra, essa direção de Deus é a missão, é o propósito, amém? Que Deus tem para essa pessoa. Então, como que alguém recebe uma missão de Deus? Deus fala com ela. O nosso Deus fala, amém, amados? Por isso que a palavra deserto tem dentro da palavra deserto, que é midbar, a palavra davar. Porque o que é um deserto? É um lugar que não tem nada, amém? O que o deserto tem? Não tem nada, tem areia, tem pedra, tem vento, tem nada. Então Deus pegou o seu povo, levou para o deserto, para que não tivesse mais nada que pudesse atrapalhar a conversa que Deus queria ter com o seu povo. Deu para entender, amados? Uma missão é dada quando nós entendemos a voz de Deus para a nossa vida. Se Deus falou com você, você sabe o que tem que fazer. Vá e faça, amém? Um exemplo disso é naquele caso que os 2 espias foram enviados lá para Jericó para preparar a conquista da terra, para preparar a entrada, e a Raabe escondeu os 2 na casa dela. Então a palavra missão é usada ali naquele texto, amém? Usando a palavra davar. Deus nos deu uma palavra, e que se nós não cumprirmos o que estamos dizendo para você, essa missão se considere inútil, se considere como não tendo sido cumprida. Eles estavam prometendo que assim como a Raabe protegeu os 2, eles protegeriam a casa dela inteira. Amém, amados? Então, a palavra missão ali é a palavra davar. No Novo Testamento, a palavra para isso, olha que interessante, é diaconia. Quem tem uma missão, tem uma diaconia. Essa palavra é usada dessa maneira aqui, quando o Paulo e o Barnabé, não é? Eles recebem uma direção de Deus, uma diaconia, uma missão de pregar para os não-judeus. Uma diaconia, uma missão. Vocês vão ter que ir lá e vão ter que fazer isso. Amém, amados? Repete assim comigo. Missão tem a ver com trabalho. Baseado na palavra de Deus para cada um. Cada pessoa tem uma missão dada por Deus. Talvez você ainda não ouviu a sua, mas Ele vai falar com você, porque Deus tem um propósito contigo, amém? O que é chamado? O que é uma pessoa chamada? É alguém que Deus destacou e disse: eu vou usar você. Você quem? Fulano. Por que eu me chamo Paulo? Porque Paulo é o meu chamado. Quando tem pais que servem a Deus e buscam o Senhor, que nomes darão aos filhos, nós vemos que os nomes combinam com o chamado da pessoa. O meu chamado, amém, é ser Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Os meus amigos mais íntimos me chamam de Paulinho, porque na minha vida só pode ter um grande, que é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu chamado. Todos estão comigo, irmãos? Uma pessoa que é destacada, que é chamada por Deus, amém? Ela é destacada dos outros por esse chamado. Eu te chamei para isso. Amém, amados? Muito bem. Uma pessoa que é chamada, nunca é chamada para sair na foto, para aparecer, para ficar famosa. É
Deus que faz famoso o nosso nome. Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Porque eu farei de ti uma grande nação. Eu tenho um propósito contigo, cara. Então eu estou te chamando. Você vai para lá. Ele está dando uma ordem que o Abraão tinha que cumprir. E aí Deus fala: eu engrandecerei o teu nome. Eu farei de ti uma grande nação. Ah, de quem te amaldiçoar? Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E quem te abençoar, eu vou abençoar. É tudo Deus que faz. Deu para entender, amados? O nosso Deus toma iniciativa com o pai da gente, com o pai da fé, com o pai Abraão. Ele chama e ele dá uma ordem, tem um serviço, tem alguma coisa para ser feito. Por isso que a palavra missão no Novo Testamento é diaconia. Repete assim comigo: eu quero entender com clareza a palavra de Deus para mim, e eu quero cumprir a minha diaconia. Você acha que a gente está brincando aqui quando a gente diz que todo mundo é diácono aqui nessa casa? Não, é sério. E os que exercem o trabalho da diaconia, às vezes, já aconteceu isso com a gente algumas vezes. Aconteceu algumas vezes na nossa história de pessoas que se achavam dignas demais para ser diácono. Olha eu, arrumando os banheiros. Claro, Deus não tem um propósito com a sua vida? Tem, então. Então. Parece que limpar banheiro é a coisa mais horrível do mundo. Não é, eu já limpei muitas vezes. Todos estão comigo? Amados, culto a Deus não é escutar uma palavra. Escutar uma palavra é o que Deus faz por nós, nos abençoando, nos instruindo. Culto é o que a gente faz para Deus. Se você entrou hoje aqui, você não fez nada, cara, você não deu culto para Deus. Repete assim comigo: eu vou me envolver. Eu vou parar de escutar a palavra e eu vou servir a Jesus Cristo. Deu para entender, amados? Muito bem. Amados, a palavra submissão, todas as vezes que aparece na Bíblia, aparece relacionada às mulheres com respeito aos maridos. Não tem nada de machismo nisso. Todos estão comigo? Escutem aí, por favor. O relacionamento marido e mulher na Bíblia tem que ser o exemplo para o mundo. Era para ser o exemplo para o mundo. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ensinando para não-judeus sobre as coisas de Deus, pega o exemplo do casamento. Por quê? Na cultura judaica, segundo a palavra de Deus, a mulher sabe que Deus tem um chamado para o marido dela. E ela foi chamada por Deus para fazer parte desse chamado. O apóstolo Paulo, usando o exemplo dos casais, ensina para todos os não-judeus como que a gente tem que ser submisso a Deus. Porque os casais em Israel têm essa cultura no meio deles. Amados, hoje em dia, quase todas as ministrações que se fazem para casais usam os mesmos textos para ensinar para os maridos que eles têm que amar a esposa como Jesus amou a igreja, e usar o exemplo da esposa tem que ser submissa como os cristãos, a igreja é submissa a Cristo. Amados, o exemplo lá foi dado para que as pessoas que não conheciam a Deus, o Deus de Israel, pudessem entender como é que funciona isso. Parece que inverteu a situação. A palavra submissão não é uma coisa pejorativa das esposas, das mulheres. Isso quer dizer o seguinte, que Deus tem um propósito para os homens, para os maridos. Isso não faz deles mais importantes que as mulheres, que as suas esposas. O marido, só para você ver como a esposa é mais importante, ele tem que dar a vida por ela se preciso for. É uma forma de Jesus explicar para a gente, amém? Da palavra nos ensinar como que as coisas deveriam ser. Todos devem ser submissos àquele que nos chamou, a Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele é o nosso marido, Ele é o nosso noivo, Ele que nos comprou com sangue. Nós temos que ser submissos a Ele. Amém, amados? E essa submissão, ela é apontada como exemplo para todos nós a respeito do casamento. Então, todas as vezes que a palavra, tem uma palavra em grego aqui que é usada, hupotasso ou upotasso, ok? Essa palavra tem a ver com organizar, tem a ver com subordinar, com sujeitar, colocar em sujeição, obedecer, sujeitar-se a uma missão. Alguém que está submisso,
É porque entende que alguém recebeu uma missão e a sua missão é participar desse trabalho. É fazer com que isso que alguém recebeu seja cumprido. Porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Deus nunca vai usar uma pessoa só. Todos estão comigo? As pessoas são chamadas para aplicar os seus dons, os seus talentos no propósito de Deus. Amém? E o propósito de Deus é revelado na vida de alguns. Amém, amados? Então, quando nós nos submetemos àqueles que entenderam o propósito de Deus para suas vidas, entendemos que parte do que Ele vai alcançar tem a ver com a minha vida, eu simplesmente faço parte disso. A minha missão, nesse momento, é estar submissa àquela missão. Em resumo, todos estão submissos à missão de Cristo. Ele veio morrer pelo mundo e nos comissionou para anunciar para todas as nações essa verdade. E Ele vai voltar para reinar e nós vamos reinar junto com Ele. Deu para entender? A missão é de Cristo. A missão é dele e nós somos chamados para participar dessa missão. Se você não participa do anúncio do evangelho do reino, amados, você é submisso a Cristo. Deu para entender? A submissão, como eu disse a vocês, amém? Ela tem a ver com submeter-se, com obedecer e com organizar sob uma direção. Organizar, fazer acontecer debaixo de uma orientação previamente dada. Tem a ver com se organizar no sentido de tropa, amém? De estar numa formação junto com o líder que foi estabelecido. É uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga. Quem fez isso com os casais foi Deus que fez. Deus estabeleceu o homem, o marido, para ser cabeça da sua esposa. E Deus deu para cada marido uma missão. E Deus deu para a esposa uma submissão, que é fazer parte da missão que Deus deu ao marido. Muitos estão criticando aquelas pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, mas ouvirem o que eu estou falando, acham que tem alguma coisa errada, que a mulher não tem que ser submissa. A mulher não foi feita para andar atrás do homem, mas do lado. Deus tirou a mulher do lado. Todos estão comigo? Porque Deus tem um propósito com as famílias. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que eu vou gerar da sua vida, Abraão? Deus não gerou do Abraão sozinho. Gerou do Abraão e da Sara. Deu para entender, amados? O que eu vou gerar de você vai se transformar uma bênção para todas as famílias da terra. Então a submissão na Bíblia tem o casamento como exemplo. Porque os maridos recebem uma missão da parte de Deus. Amém? E a mulher recebe uma submissão junto com ele. Do quê? De formar uma família. De criar filhos. De educar pessoas para que elas possam ser de Deus quando crescerem. Essa é a missão da família, amém? Todos estão comigo? Qual que é a missão do marido num casamento? Amar a mulher, cuidar dela, gerar Cristo nessa casa. A submissão não tem nada a ver aí com machismo, feminismo. É uma forma de nós entendermos, e isso que eu quero chegar, é que todos nós, de forma ou de outra, somos submissos uns aos outros, para um propósito maior que está sendo cumprido, que é o propósito de Deus. Todos estão comigo, amados? Me deixa dar um exemplo de submissão. Há muitos anos atrás, quando eu congregava na igreja do pastor Abel, que era o meu pastor, eu e a Carla, lá o meu pastor me deu uma submissão. Eu cuidava da mesa de som. Amém, amados? Então o louvor funcionava lá e eu ficava atrás da mesa do som. A única coisa que eu aprendi daquela época é que o retorno está sempre ruim. Porque sempre falavam, o retorno está ruim. Eu nunca entendi porquê, mas isso eu lembro que o retorno estava sempre ruim. Então o pastor Abel me colocou naquela submissão lá. Tudo bem, amados? Queridos, foi de trás de uma mesa de som que Jesus me chamou. Para que eu pudesse servir hoje, pregar a palavra dele hoje. Amém? Como o pastor Abel percebeu que eu não servia muito bem lá para a mesa de som, a próxima submissão que ele me deu foi cuidar da porta da igreja. Na igreja do pastor Abel, a Nova Aliança, o pastor pregava. A pastora Rose dirigia o louvor. E eu cuidava da porta. Todos prestavam um serviço para Jesus Cristo. Eu sempre conto isso, a primeira marcha gay que teve em São Paulo, passou em frente à minha porta. Aquela submissão era minha, eu era a autoridade ali.
E a Marta Suplicy passou na minha porta, no primeiro carro alegórico da Marcha Gay. Eu não perdi a oportunidade. A autoridade da diaconia é minha, amém? Quem é diácono aqui? Uma hora para todo mundo levantar a mão. Amém. Daquela porta a diaconia era minha, a autoridade era eu. O que eu fiz? Eu fui lá atrás. Eu também era submisso naquela igreja e cuidava da livraria da igreja, amém? Eu saqueei a livraria do pastor Abel. Tudo que era Bíblia, Novo Testamento, tudo que tinha lá, eu catei e levei para a porta da igreja. As pessoas perguntavam: o que você vai fazer? Fica vendo aí que você vai ver. Eu fui no meio da Marcha Gay e dizia assim para as pessoas: Jesus te ama, Deus te abençoe, você é precioso para Deus. Ninguém me tratou mal, ninguém me xingou de coisa nenhuma. Algumas pessoas receberam a mim chorando, porque aquela diaconia era minha, a autoridade estava sobre a minha vida. Deu para entender, amados? Todos estão comigo? Queridos, hoje em dia, Deus tem me dado, por exemplo, uma submissão no Ministério Ama Israel Rai. Olha o que aconteceu agora, na festa de Hanukkah, agora em dezembro. A primeira noite de Hanukkah foi feito aqui da igreja, a pastora Simone, o profeta José dirigindo, e eu, que aprendi de alguma forma a trabalhar na mesa do som, amém, amados? No dia da festa de Hanukkah, o carinha da mesa do som era eu, amém? Então eu, submisso àquela missão que estava acontecendo aqui, eu fui junto com o Cadu e fizemos uma proeza, sim ou não, Cadu? Aleluia, aleluia. Eu e o Cadu fomos poderosamente usados por Deus. Ele mais do que eu, só saí da fita, estou brincando. Porque eu não sabia fazer as coisas, ele dizia: não, aperte esse botão, faz aquilo, e tudo deu certo. Amém? A diaconia era nossa, amém, Cadu? Aleluia, galardão, ó, 50-50. Amém, amados? Deu para entender? Um trabalho estava sendo realizado, e o que me cabia? Fazer alguma coisa. Eu não vim na igreja para ficar escutando eles falarem. Eu vim para ajudar, para que aqueles que estavam falando conseguissem falar, para todo mundo poder ouvir. Amém, amados? Submissão é entender que Deus nos deu dons, capacidades, e eu vou usar isso para o reino de Deus. Há pessoas que são usadas em determinadas áreas, amém? Em que Deus pode me dar capacidade de ajudá-las. Deus pode me dar a honra de ser submisso a determinado ministério. Deu para entender, amados? Quando a gente é submisso, a gente entende que alguém recebeu uma missão e que eu posso servir nisso. Eu posso ajudar nisso. Alguém lembra como é que faz para se adquirir autoridade? Não. Quem lembra? Muitas pessoas que chegam nas igrejas, chegam querendo dar carteirada. Porque eu fui tal coisa no outro ministério e tal. A primeira pergunta que vem na ponta da língua é: por que não ficou lá, né? Sim ou não? Alô? Mas o que você faz para que a gente acredite que você tem autoridade? Você serve. É o que Jesus ensinou a fazer. Você quer ter autoridade? Você quer ser usado por Deus? O caminho é da submissão. Deixa eu ver quem que tem missão aqui nesse lugar. Porque tem gente que só tem título, amém? Mas missão, quando você vê alguém com missão, cara, essa pessoa é perceptível, é notória. Amém? A pessoa realmente não para. Ela está fazendo alguma coisa. Então eu quero estar com quem está trabalhando, com quem tem uma missão do Senhor, com quem escutou a palavra de Deus. Amém? E tem uma diaconia, um serviço, uma missão. Amém, amados? Um ministério. É isso que é diaconia. Todos comigo? Olha o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12 sobre essas coisas. Amém? Como que se adquire capacidade para se exercer uma missão? 1 Coríntios 12, de 4 a 7 eu vou ler. Ora, os dons, gravem a palavra aí, dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Repete assim comigo: para cada missão existe um objetivo de Deus.
Amém? Deus não manda você pegar uma pedra, tirar daqui e colocar ali, sem um objetivo. Deus planta, Deus colhe de onde Ele não plantou. Deu para entender? Se Deus te manda fazer uma coisa, faz a coisa. Faz e depois você vê o que vai acontecer. Deu para entender, amados? Se Deus te ordena fazer uma coisa, mas faz, mas eu não estou vendo nada. Não é para você ver, é para você obedecer. Olha essas 3 palavras aí. A palavra dons, nesse texto, ora, os dons são diversos. Amém? É a palavra carisma. Quem já ouviu alguém falar assim, tal pessoa é carismática? Amém? Quem já ouviu essa palavra? O que é uma pessoa carismática? É uma pessoa talentosa, é uma pessoa que tem dons, uma pessoa que aparece pelas características que tem. Amém? Então preste atenção. A graça, que é a principal tradução para a palavra carisma, amém? Os dons, eles são muitos. Cada pessoa tem uma graça específica para fazer alguma coisa, sim ou não? Cada um sabe fazer bem uma coisa, cada um tem um dom. Eu não consigo tocar nada, mas tem pessoas que têm carisma para isso, sim ou não? Receberam o dom de cantar, de tocar, receberam o dom de orar. Quem gosta de orar mesmo aqui, levanta a mão. Ah, obrigado. Tirei a fotografia. Amém? Receberam graça, receberam um chamado para oração, receberam um chamado de Deus para o serviço social, amam, sabem lidar com as pessoas, com as necessidades. Amém, amados? Queridos, são incontáveis as graças, os carismas. São incontáveis os trabalhos que precisam ser feitos. Amém, amados? Assim como não existe igreja de jovem, igreja de gente bonita, de gente pobre, de gente rica, não existe igreja, você entende, de casais. É bobagem isso. Igreja é igreja. Amém? Igreja tem que ter criança, tem que ter ancião, tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter casal, tem que ter solteiro. Igreja tem que ter de tudo. Senão não é igreja. Deu para entender, amados? Porque uma igreja precisa cuidar dos velhinhos que o Senhor vai trazer para ela. Uma igreja precisa cuidar das crianças. Uma igreja precisa fazer de tudo. Porque, queridos, amém? O nosso Deus quer alcançar o mundo. E por isso Ele dá carisma, dá graça, dá dons. Pelo Espírito Santo, para todo mundo. Cada um para um fim proveitoso. Então repete assim comigo. Eu recebi graça de Deus. Dons de Deus. Carisma de Deus. Para que eu possa usar para Ele. Amém? Segunda palavra usada aí. Amém? Serviços, né? Há uma diversidade também de serviços. Com esses dons que Deus te deu, você precisa trabalhar. Você precisa fazer alguma coisa. Sim ou não? Ah, mas eu canto muito bem. Você canta onde? O seu talento você está enterrando ou você está pondo para a glória de Jesus? Deu para entender? Todos estão comigo? O que você faz? Ah, eu sou muito bom de tecnologia. Você está usando para a glória de Deus? Não está usando. Deus deu muitos dons e muitos serviços. Existem muitos serviços para serem feitos. Ah, mas o meu dom, a igreja não precisa. Eu ia falar com a Mari. Mari, existe o dom de picar, picadinhos, aqueles negócios lá, fazer eu esqueci o nome daquela mesa. Mise en place. Talvez sim. Então talvez numa cozinha que tem milhões de coisas para fazer, uma pessoa especialista em fazer o mise en place. Está certo? Não. Deu para entender? Amados, é muito trabalho, é muita coisa. Mas o que eu vou fazer com o meu dom de fazer mise en place na igreja? E se Deus, por exemplo, te deu isso, de alguma forma você vai usar. Você vai usar isso para a glória de Deus, você vai ensinar isso para outras pessoas, você vai usar isso para tocar gente. Todos os ministérios têm um só objetivo, tocar pessoas. Amém, amados? Ah, no jantar que forem fazer para alcançar aí outras famílias, pode deixar que o mise en place sou eu que faço. E eu vou orar em línguas e tudo vai se dar. Amém, amados? Não precisa não. Vai secar, obrigado, querido. Você não existe, isso é diaconia. É assim que você obtém autoridade, amém? Sabe o que você está conseguindo? Se destacar. Amém, amados? Você quer ter autoridade? Você quer ter autoridade? É servindo que você obtém autoridade. Ele conseguiu chamar a atenção? Ele conseguiu. Sabe por quê? Porque ele viu uma necessidade. Se eu escorrego aqui, meu irmão, você viu que o meu joelho ainda não está 100%, amém? Então ele fez algo por amor. Tudo bem, amados? Repete assim, Deus está falando conosco aqui. Todos estão comigo, irmãos? Repete assim comigo, tem muita diaconia para fazer. E eu posso fazer. Ai, mas eu juro, Carlos, que se fosse na plataforma que o pastor Abel tivesse e caísse água, eu não esperava ninguém, mas ninguém.
que tinha o cargo de diácono para pegar um pano e limpar do pastor Abel. Mas eu nunca faria isso. Uma vez, o meu pastor estava recebendo um casal que a gente chamava muito e que foi muito importante na nossa vida, Luiz Siqueira e a esposa dele. E esse era um homem muito usado por Deus na minha vida e na vida dos nossos pastores. E um dia, esse pastor foi orar pelo pastor Abel e pela esposa dele. E a plataforma lá na nossa igreja era muito baixinha, acho que tinha uns 20, 30 centímetros do chão. E os nossos pastores receberam oração e tombaram. E eles caíram e a cabeça deles ficou meio que pendente da plataforma para fora. Gente, eu acho que eu nunca orei com tanto temor de Deus. Porque eles estavam numa posição desconfortável. E o que eu podia fazer para servir o meu pastor e a minha pastora ali, era segurar a cabeça deles. Mas eu chorava dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não permita que nada ruim que está na minha vida possa afetar a vida dos meus pastores. Porque, amados, ali eu achei uma chance de servir alguém que eu amava muito. E que eu não me achava digno de servir, apoiando a cabeça deles. Porque eles tinham caído no poder do Espírito Santo, eles estavam numa posição desconfortável. Eu quero te dizer que existe sim, muita coisa para a gente servir. Existe muita diaconia para a gente fazer. Amados, nós nos reunimos aqui 2h30 por semana. Mas, amados, você está no mundo o tempo inteiro. Tem muita coisa que a gente pode fazer para que Cristo seja exaltado. Mas, amados, essas coisas a gente aprende em casa. Se você não recebe educação em casa, você vai mostrar sua má educação fora de casa. Nós nos reunimos aqui em casa para que vocês e todos saibam que nós somos chamados para servir. Aonde Deus nos mandar daqui a 10 minutos, nós vamos sair daqui. Deus chamou a gente para servir, para levar o amor de Deus, o conforto para as pessoas. Todos estão aqui, amados. Quem vai ter autoridade? Somos nós que vamos ter autoridade. Como é que a gente adquire autoridade? Sendo empregadinho, servindo, tendo honra de servir, tendo honra de fazer alguma coisa. Todos estão comigo, amados? Os famosos ficam famosos por 15 minutos. Passa a fama, não se lembram mais deles. Todos estão aqui, amados? Mas quem adquire autoridade segundo o Senhor, amados, esses vão viver o que Deus tem para eles. E o que Deus tem para nós é para sempre, amém? A palavra usada para serviços, nessa diversidade de serviços, é a palavra, como eu falei, diaconia, que tem a ver com o ministério, com missões. Amados, para a missão que Deus tem para a tua vida, Ele tem dons específicos. Deus te dá dons, talentos, capacidades, por causa do propósito, por causa da diaconia, por causa da missão. Tem pessoas que não sabem para o que foram chamados. Mas o caminho para você descobrir isso logo é você prestar atenção quais os dons que você tem. Porque os dons, os carismas, as capacidades são dadas para a missão, para a diaconia. Se você tem um dom para uma coisa, esse dom que você recebeu tem que se manifestar na diaconia, no serviço, na missão, no ministério que Deus tem para a tua vida. Deu para entender, amados? Repete assim comigo. Agora estou entendendo. Se você olhar no espelho, você vai perceber com clareza características que Deus colocou em você. Todas elas são por causa do trabalho, do ministério, do serviço. Amém? Da missão que Ele tem para a tua vida. E essa terceira palavra é muito tremenda, é a palavra realizações. Amém? A diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A palavra aí, realizações, é energema. Ok? É a mesma palavra em grego para energia. Então, o que nós vamos fazer para Deus tem que ser com poder. Se não for pelo poder do Espírito Santo, não vai acontecer. Amém? Você pode ter o talento que Deus te der. Você pode saber fazer várias coisas. Mas, amados, não é de profissionais talentosos, músicos competentes que a gente precisa. A gente precisa dessa competência, desse talento, para esses serviços no poder do Espírito Santo. Amém? Na energia, no dínamos, na dinamite, no sobrenatural de Deus. Por isso que Jesus falou, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então, vocês vão para as missões.
Vocês vão ser as minhas testemunhas até os confins da terra, depois de receberem o meu poder, porque não tem como vocês exercerem os serviços, as missões, as diaconias que eu tenho para vocês, se não for pelo meu poder, se no seu talento, na sua capacidade, você não consegue. Deu para entender, amados? Então nós recebemos vários talentos e capacidades que Deus deu a cada um, amém? Isso está em você, é só conversar meia hora com você, que a gente percebe as capacidades que estão em você. Agora, você tem que entender que essas capacidades foram dadas por Deus, porque Ele tem um propósito com a tua vida, Ele tem uma missão para você, amém? Sabe aquele papo missão dada, missão cumprida? Talvez alguns estejam fugindo da sua missão, porque a missão já foi dada. Que dia que você nasceu mesmo? Qual dia que você veio à luz? Que dia que você respirou pela primeira vez? Que dia que pela primeira vez o teu pulmão encheu de ar? Pois ali te foi dado um chamado, ali te foi dada uma missão, ali você recebeu carismas de Deus, ali Ele te capacitou para um trabalho, para uma diaconia. Então, meu irmão, minha irmã, não fuja daquilo que Deus te deu. E se você entendeu e quer ser submisso ao Senhor, queridos, então, busque o Espírito Santo. Amém? Vamos nos consagrar juntos. Hoje é 3 de janeiro. Vamos fazer, amém? O nome de Cristo grande. Quem topa? Quem topa servir a Jesus Cristo com alegria? Quem topa se apresentar diante dEle? Quem topa não arrastar, amém? Esse negócio velho, que tem sido, sabe, uma paralisia, que tem roubado a gente. Quem não suporta mais isso? Então larga em 2020 a paralisia, amém? Levanta, toma a tua cama e anda, vamos! Vamos servir a Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos servir a Jesus Cristo. Quem são, ou o que são então insubmissos? Olha que interessante, a palavra insubmissos na Bíblia, a palavra atactus, tem a ver com alguém desalinhado, fora da posição ou das fileiras, sentido de um pelotão militar, alguém desviado da direção estabelecida. Alguém insubmisso não é uma pessoa má. Aquele cara é insubmisso, a minha mulher é insubmissa. Não, é que você não explicou direito. Oh Deus, o problema é essa mulher que tu me deste. Ah, mas eu não dei para você. E eu não falei que você tinha que instruí-la. A insubmissão, a culpa é tua. A culpa sempre vai ser do Adão. Quem já se acostumou com isso? Cante alegre, meu irmão. Você é casado novo, né? Ih, vai escutar muito isso. O pastor Feliciano, com todo o amor do mundo, ao te ministrar, meu irmão, vai dizer: irmão, a culpa é tua. Alô? Sai que é sua, Tafarel. Insubmissão é não ter entendido qual que era a missão. Insubmissão é estar desviado da missão. A gente precisa deixar clara a missão. Amém? A missão precisa ser conhecida. Porque se tem pessoas que não estão alinhadas à missão, nós temos aí uma insubmissão. E não dá para andar com quem é insubmisso, com quem não está alinhado, com quem não acredita igual. Irmão, somos amigo, somos irmão, vamos para o céu junto, amém? Você não quer andar alinhado aqui? Então, querido, vai procurar aonde você vai servir com os teus dons, aonde você vai exercer a tua diaconia, aonde através do poder do Espírito Santo você vai realizar proezas para o nome do Senhor. Porque aqui o nosso Deus tem um propósito conosco. Aqui nós não estamos aqui como igreja com as portas abertas, sabe, querido, para cuidar do seu casamento apenas. Nós cuidamos do teu casamento porque Deus tem um propósito com você e com a tua esposa aqui. Eu quero que os meus filhos, sabe, frequentem uma igreja, que eles tenham bons amigos. Nós não estamos aqui com as portas abertas
para cuidar dos teus filhos, somente. Nós estamos aqui com as portas abertas porque Deus tem um propósito com os teus filhos aqui conosco. Pode trazer eles para cá. Nós temos um trabalho para realizar. Nós temos uma diaconia para manifestar. Todos estão comigo? Ah, eu achei essa igreja legal. Sabe, legal, não sei o que lá, gostei, vou ficar aqui. Não. Nós temos um propósito. Nós temos uma direção da parte de Deus. As pessoas que Deus tem trazido para caminhar conosco, é porque Deus deu para elas talentos. Amém, amados? Cada uma vai ser disparada para o talento, para o chamado e para a graça que Deus tem para a vida dela. Amém, amados? Ninguém merece ficar escutando pregação o resto da vida. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para ajudar cada pessoa a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Vamos fazer isso juntos? Era uma boa hora para cantar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Quem é insubmisso não entendeu que Deus tem um propósito para cada um. Quem é insubmisso não compreendeu que o nosso chamado está ligado a outros. Quem é insubmisso é imaturo. A moça, talvez por má educação, por má formação, diga para o seu marido: eu nunca vou ser submissa a você. Nós temos um exemplo, né, Carla? A pastora Berta, a pastora Berta de Ribeirão Preto, filha minha, no casamento de um casal amigo nosso, que a gente era padrinho, o pastor Abel, que fez o casamento, disse que a mulher tinha que ser submissa ao marido. E o profeta Roberto, que na época namorava com ela, dizia assim: opa! Ele era da pinta preta, o cara era das trevas. Todos comigo? Aí Roberto disse assim: opa, esse negócio eu quero. Você submissa a mim, Berto? Eu quero ver isso. Por causa dessa palavra, Deus pegou eles. Eles começaram a frequentar a igreja do pastor Abel. Ele se converteu e hoje estão lá em Ribeirão Preto. Amém? Servindo a Jesus Cristo juntos, por causa da submissão. Uma pessoa que diz assim: ah não, eu não vou ser submisso àquele cara. O que aquele cara é? O que aquele cara pensa? O que aquele cara acha? Eu não acho nada. Deus tem uma missão para você, meu irmão. Amém? E Deus quer que você e a tua casa alcance coisas lindas para Ele. Por isso Deus te chamou, meu irmão. Então, dirija bem a tua casa, ame a tua esposa. Amém? Ajude ela a cumprir o que Deus tem para vocês como família. Trabalhe com os teus filhos, para que os teus filhos participem por este tempo da missão que você tem. Preste atenção, por favor. Todos nós, amém, recebemos uma missão. E na missão que Deus tem para as nossas vidas, para que possamos cumprir, é natural que Deus vai colocar pessoas para nos ajudar. Deu para entender, amados? Deus me deu uma missão como família. E colocou a Carla junto de mim, para que juntos a gente cumpra essa missão. Deu para entender, amados? A missão não é só minha, é nossa. Deu para entender, queridos? E Deus nos deu filhos. A Tique e o Boaz são nossos filhos. E nesse tempo, a Tique e o Boaz estão trabalhando submissos à missão que Deus tem para os pais. Deu para entender, amados? Mas haverá o tempo que nós vamos impor as mãos sobre os nossos filhos e enviá-los para aquilo que Deus tem para a vida deles. E muitas pessoas vão ser submissas a eles, na missão que eles vão ter. Amém, amados? O que é com a nossa casa, é com essa igreja. Deus tem uma missão para a minha vida. E junto dessa missão, muitas pessoas têm se congregado, têm se aproximado. Porque eu sou melhor do que ninguém? Não. Porque eu tenho uma missão da parte de Deus. Mas cada pessoa que tem uma própria missão, é submisso em alguns momentos da vida a outras missões. Eu sou submisso ao meu pai ministerial. Tudo que o apóstolo Arles faz, eu faço com ele. Seja no conselho apostólico, na ranque. Sabe por quê? Porque ele tem uma missão. E Deus me colocou junto dele para servi-lo. Amados, o apóstolo Arles tem muitos filhos ministeriais. Todos comigo, irmãos? Há um deles que eu amo e respeito muito, que é o apóstolo Alberto. Ele é o filho primogênito. Amém, irmãos? Mas eu prego que filho primogênito não é quem nasce primeiro, é quem age como primogênito. Todos estão aqui? Interessa o que digam. O que interessa é que eu tenho uma diaconia. E eu vou realizar essa diaconia.
Quem vai fazer? Eu vou fazer. Amém, amados? Alô? Sabe o que acontece quando alguém serve muito? Essa pessoa se destaca. E sabe o que acontece logo em seguida? Ela atrai ciúmes, atrai palavras de peso. Sabe por quê? Porque ela está servindo, ela está adquirindo autoridade. Todos estão comigo, irmãos? Desculpa, façam o que vocês quiserem, mas eu sei quem é o meu pai, eu sei que missão ele tem, e eu estou nisso, eu estou submisso a isso, eu vou trabalhar nisso, com todo o meu coração. Todos estão aqui, amados. Eu não sei quanto tempo me resta, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda nesse mundo. Se Deus me deixou passar de 2020, cara, eu vou me queimar para Jesus Cristo ser glorificado na minha vida. Todos estão aqui, amados. Eu tenho um trabalho ainda na minha casa, com os meus 2 filhos e com a minha esposa. Todos estão aqui, queridos. Eu tenho um trabalho ainda aqui nessa igreja. Todos estão comigo? Eu tenho um trabalho ainda com os judeus. Há 20 anos atrás, eu era submisso atrás de uma mesinha de som, lá do pastor Abel. Passaram 20 anos e os meus sonhos se cumpriram. Eu estava atrás de uma mesa de som, mas vendo judeus sendo alcançados em tudo que é lugar, porque foi para isso que Deus me chamou. Essa foi a missão que Ele me deu. Hoje, amados, eu estou atrás de uma mesa de som, servindo, mas eu estou fazendo parte, eu estou trabalhando. Eu quero te chamar, eu quero te inspirar. Vamos trabalhar, vamos servir. Quanto dom, quanto talento, quanta capacidade. Todo mundo do Ministério de Louvor sabe, e eles ficam bravos comigo, porque geralmente quando tem santa convocação, ou como hoje, eu queria que todo mundo tocasse um pouco a bateria, que todo mundo pegasse uma baqueta e batesse num prato, para todo mundo se sentir parte. Eu quero fazer parte, eu quero estar envolvido, eu quero cantar junto, eu quero tocar junto, eu quero estar. Eu quero estar envolvido, eu quero estar perto. Amém? Eu lembro que quando na igreja do pastor Abel, eu servia lá, amém? A gente não tinha título, nem unção para diaconia, mas eu servia. Eu era a primeira pessoa que chegava na igreja, e do jeito que as pessoas me veem, às vezes quando estão ensaiando, que eu estou alinhando as cadeiras. Sabe por que eu fico alinhando as cadeiras? Acho que é uma boa coisa para você saber. Por que eu fico alinhando as cadeiras? Porque eu faço isso há 20 anos, eu já peguei o hábito. Porque lá na igreja do pastor Abel, antes do culto, eu colocava uma música para que tivesse um ambiente de adoração. Eu ficava alinhando as cadeiras, eu ficava ungindo as cadeiras, pedindo que a pessoa que sentasse naquela cadeira pudesse ser cheia da presença de Deus. E se alguém não tivesse entregue a vida para Jesus, pudesse entregar naquela noite. Todos estão comigo, irmãos? Queridos, Deus deu talentos para nós, e para isso, amém, eu quero usar esses talentos em qualquer diaconia que Ele tem para a minha vida. E eu quero fazer isso no poder do Espírito Santo. Amém, amados? Porque Deus tem um propósito lindo com cada um de nós. Amados, abra por favor a tua Bíblia em Atos capítulo 15. Eu quero te mostrar um exemplo de insubmissão. Atos capítulo 15, versículo 36 a 40. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Todos estão comigo? O que aconteceu aqui? Uma insubmissão. O apóstolo Paulo, amém? Quando ele começa a ser descrito, ele é descrito assim: Barnabé e Paulo. Só que agora, depois do que aconteceu em Antioquia, você lê Paulo e Barnabé. Deu para entender, amados? Que tinha recebido uma autorização de Deus e uma missão dada por Deus, e ele entendeu o que ele tinha que fazer, então ele ia fazer. Ele disse: nós precisamos passar em todas as cidades onde nós já estivemos para confirmar os irmãos. Ele tinha uma missão para cumprir, amém? E o Barnabé, por ser coração bom, amém, porque era o sobrinho dele, falou assim: ô Paulo, vamos chamar o Marcos. E o Paulo falou: Marcos não, desculpa, o Marcos não vai. Mas como não vai? Não vai.
Porque no último trabalho, ele largou a gente. Ele foi insubmisso. Ele não entendeu o que precisava fazer. Não entendeu o que diaconia tinha. Gente insubmissa não caminha comigo. Eu tenho isso para fazer. Se ele está imaturo ainda, deixa ele aprender. Mas comigo insubmisso não vai. Se não entende que a gente tem um propósito para alcançar, deixa o cara. Com a gente não vai. Eles quebraram o pau. Está escrito isso na Bíblia. Deu para entender, amados? Ah, mas é meu parente. Pode ser quem for. É insubmisso. Não está entendendo que Deus tem um propósito conosco. Que Deus tem um propósito conosco. Nós vamos alcançar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não está entendendo? Querido, Deus te abençoe. Vamos para o céu junto, amém? Tudo na paz? Glória a Jesus. Amém? Toca o barco. Mas com a gente não vai. Beleza? Tudo bem, irmãos? É um exemplo de insubmissão. Deus tem um propósito, uma missão, e alguém não se submeteu. Não colocou seus talentos no trabalho. Não disse, claro, é para fazer isso? Vamos, claro. Eu estou aqui. Vamos fazer. Vamos alcançar o que Deus tem para a tua vida. Amém, amados? Porque haverá o tempo em que Deus vai levantar pessoas para alcançar o que Ele tem para a minha vida. Porque tudo vem de Deus, é por Ele e é para Ele. Olha aqui o final da vida de Paulo. 2 Timóteo 4, versículos 9 a 13. É a última carta que Paulo escreve, as últimas palavras da vida do apóstolo Paulo, para o seu filho, para o Timóteo. Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi insubmisso, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galícia, outro insubmisso. O Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Lucas tem sido submisso. Lucas está comigo nesse momento do meu ministério. Timóteo, você está vindo para cá? Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. A palavra aí é diaconia, para a missão. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O mesmo Marcos, que Paulo disse, não anda com a gente. O mesmo Marcos, mais maduro, depois de ser discipulado por Pedro, que chamava ele de filho. Depois de ter escrito o primeiro dos evangelhos, amém? Ele amadureceu e se fez útil para o apóstolo Paulo, a ponto de Paulo, que disse um dia, esse cara não anda mais comigo, ter pedido para Timóteo trazê-lo, porque agora ele era útil, porque os talentos que ele tinha, ele entendeu que poderia usar para o reino de Deus, inclusive com a vida do apóstolo Paulo. Todos comigo, irmãos? Encerramos aqui. A Bíblia diz que tem um homem chamado Neemias, que ele foi um governante de Israel na época da reconstrução da cidade que tinha sido destruída. E no momento em que ele estava empenhado naquele trabalho, algumas pessoas mal intencionadas começaram a chamá-lo. A Bíblia diz que na verdade queriam matá-lo. E mandaram chamá-lo 4 vezes. A resposta de Neemias é a resposta. Eu queria encerrar declarando esse texto aqui, que está em Neemias capítulo 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Todos comigo? Eu não tenho 1 minuto a perder. Nós temos algo glorioso para alcançar, para que o nome de Jesus Cristo seja estabelecido nessa nação. Nessa segunda-feira passada, eu recebi aqui 2 apóstolos. São apóstolos do Conselho Apostólico Brasileiro, o apóstolo Sandro e o apóstolo Paulo Souza. Vieram com as suas esposas. Nós viemos tratar, amém, sobre o 4º jubileu da nossa nação, o bicentenário do Brasil, que vai acontecer em 2022. Amém, amados? Estivemos conversando, trabalhando. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tempo o Brasil inteiro vai olhar para cá. O mundo inteiro
vai olhar para esse bairro aqui. Eu não sei quantos percebem, mas o bairro do Ipiranga é o bairro que mais cresce nos últimos 6 anos seguidos da cidade de São Paulo. Está deixando de virar um bairro residencial para virar um espinheiro que nem é Moema. Deus tem um propósito com as nossas vidas. Sabe qual é o propósito? Deus nos falou que um novo som vai ser ouvido no mundo inteiro. Um som, amém? Que vai ser ouvido aqui do Brasil, dos brasileiros. Porque se um som proclamou, amém, a independência dessa nação, um novo som vai ecoar. E aonde tiver brasileiro no mundo, vão escutar esse som. Se põe em pé, que eu quero dizer para você que som que é esse. Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Aonde tiver brasileiro no mundo, vão escutar isso. Queridos, os melhores dias da nossa nação são chegados. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei até onde eu vou. Mas eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A minha confiança está nele, ele é a minha esperança, ele tem sido meu apoio desde criança, amém? E ele é o motivo e será o motivo do meu louvor continuamente. Nesse dia 3 de janeiro de 2021, amém? Eu tomo os céus e a terra por testemunha que eu ministrei ao teu coração o que o Espírito Santo falou ao meu. Todos receberam carismas. Todos receberam dons e talentos. Todos. Você não sabe para o que ainda? Se olha no espelho. Está notório. Está diante de você. É só você perceber o que você gosta, o que você sabe fazer com facilidade, as paixões que estão no teu coração, talvez um povo, talvez um lugar. É só se perceber. Teste vocacional, que as pessoas pagam dinheiro. Devia ser algo comum no meio do povo de Deus, porque Deus deu carismas, Deus deu dons, talentos para nós, por causa de um chamado, de ministério, de missão, de diaconia. E pelo poder do Espírito Santo, nós vamos cumprir essas diaconias, amém? Para honrar Jesus Cristo de Nazaré, porque tudo é dele, tudo veio dele, tudo é para ele. A ele pôs a glória eternamente, amém. Se você me acompanhou pela internet, ou se você esteve aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Ore por essa palavra, amém? Se você sabe para o que Deus te chamou, volte a trabalhar nisso. Se você tem dons e talentos que estão enterrados, hoje é dia de desenterrá-los, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu comecei com gás. Vocês estão comigo? Eu terminei o ano e na última semana do ano eu estava trabalhando. Começamos o ano, eu estou trabalhando. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão comigo, irmãos? Eu quero te convidar a ser um empregadinho. Eu quero te convidar a ser um diácono. Muitas pessoas perguntam por que eles têm autoridade na nação, sendo tão pouquinhos. Eu quero te dizer que se você quer aprender a ter autoridade, anda comigo que eu te ensino. É servindo que a gente adquire autoridade. Eu não vou terminar antes de contar essa história. Me desculpa. Alguns anos atrás eu estava em Brasília, em 2006, quando nasceu o que se chamava Coalizão Apostólica e Profética Brasileira. Foi numa igreja, Sara Nossa Terra, lá em Brasília, quando o bispo Rodovalho era senador da República. E lá a igreja coalhou de político. E a gente estava recebendo aqui no Brasil o presidente do Congresso das Ilhas Fiji. Naqueles dias as Ilhas Fiji estavam vivendo um avivamento extraordinário. Não sei quem já assistiu aqueles vídeos de transformação. E o presidente das Ilhas Fiji, um negrão gigante, chamado Waka Waka Tonga, vestido tradicionalmente como um habitante das Ilhas Fiji, com terno, não é, gravata e sarong, de saia, amém? Sandalhona. Ele mandou colocar 12 poltronas assim na plataforma, e uma hora pediu que 12 pessoas sentassem nas cadeiras. Eu vi gente famosa descendo do salto,
e dando tropeção um no outro para ver quem sentava naqueles tronos. Quando todo mundo sentou, para vergonha nossa, ele disse assim: olha, muito obrigado, podem descer. O que eu faço agora, vocês não entendem, vocês vão entender depois. Passaram vergonha, achando que ia receber a unção de qualquer coisa lá. Só passaram vergonha. Aí desceram. E aquele homem, você está achando que eu estou sendo chato, que eu estou falando muito? Aquele homem falou 4 horas. Escuta o que eu vou falar. Ele era monótono para falar. Ele falava em inglês. Na verdade, ele lia um relatório em inglês e tinha um tradutor que até já dorme no Senhor, que traduzia para o português. Então nesse relatório ele contava como que eram as Ilhas Fiji antes do avivamento, o que Deus fez e quais os índices que mostravam uma grande transformação daquele país depois do avivamento. Ele ficou 4 horas lendo isso. Todos estão comigo? Aí o tempo foi passando, aquilo ficou insuportável. Eu não estava aguentando. Foi o dia mais chato da minha vida. Todos estão comigo? Se você não está aguentando meia hora, você não imagina o que é 4 horas de relatório lido em inglês, traduzido em português. Todos estão comigo? E as pessoas começaram a ir embora. Os famosos do meio gospel dessa nação, foi todo mundo indo embora. E o presidente do Congresso das Ilhas Fiji falando. De 1.500 pessoas acabou umas 200. 200 num lugar gigante não é nada. Ele tinha deixado na plataforma uma bacia e uma toalha. Ele terminou, uma vergonha, um silêncio. Ninguém aguentava mais. Minha irmã mais velha estava comigo lá em Brasília. Ela estava me hospedando. Eu disse: Lídia, você dá um tempinho para mim? O que você vai fazer? Ele deixou o balde d'água lá. Eu vou lavar os pés desse homem. Todos estão comigo? Ele desde o início disse que o que ele fazia agora, a gente não entendia, entender depois. Foi todo mundo embora, só sobrou eu e o balde d'água está me chamando. Eu fui chamado para ser empregadinho, amém? Todos estão comigo? Quantos estão entendendo que Jesus nos chamou para ser diáconos? Amém? Deus me deu talentos, amém, amados? E eu lavo um pé que você não imagina. Todos estão comigo? O que você é bom? Eu lavo o pé. Eu lavo o pé bem. Enxugo até no meio dos dedos. Vocês estão comigo, irmãos? O que é sujo, longe, difícil para você fazer, para que o nome de Jesus seja engrandecido através da tua vida? Eu cheguei para o seu Waka Waka Tonga e com meu inglês tupiniquim, eu disse que eu queria lavar os pés dele, né? Meu inglês estava tão ruim que ele falou assim: você quer que eu lave os seus pés? Não, I wash your feet. Não, eu que quero lavar os seus. Alô? Aí ele sentou e os pés deles não couberam na bacia. Teve que ser um de cada vez. Eu lavei os pés, dei uma trata, amém, irmãos? Aleluia. E o seu Waka Waka Tonga orando por mim em inglês, amém, irmãos? Oh, glória. Aí teve uma hora, e eu chorando, amém, que eu sou chorão. O seu Waka Waka falou assim: eu posso orar no meio idioma? Eu faço o que eu quiser, seu Waka Waka. Eu não sei o que ele falou. Ele tinha a voz grossa assim, e falava assim na língua dele. Estava me abençoando, amém? E esse homem chorava. A mão dele era do tamanho das minhas costas. Era desse tamanho a mão do cara. E ele orava e chorava e me abençoava. Quando terminou, ele disse assim: ensina o teu povo a servir. Ensina o teu povo a servir. Ensina o teu povo a servir. É 3 de janeiro. E nós vamos fazer o nome de Jesus Cristo grande nessa nação. E não tem outro caminho que não seja o que Jesus ensinou. Se você quer ter autoridade entre todos, seja você o que sirva a todos. Te amo. Vai na bênção e no amor de Jesus para o melhor ano da nossa história. Amém! אדוני רואי לו אחסר בינות דשא ירביצני